8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2, que diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar o entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor no teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temereis, porque o Senhor Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Todos nós já enfrentamos um deserto alguma vez, sim ou não? Se não, eu quero te dizer que você vai enfrentar. Se você acha que nunca passou pelo deserto, eu vou te afirmar que você vai enfrentar. É interessante que nesse texto em que nós lemos, o Senhor está se referindo ao povo de Israel, o qual ele tira do Egito para levar a uma terra prometida, e nós conhecemos. Mas é importante entendermos que ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Primeiro tem que passar pelo deserto. Não tem outra escolha, não tem outro caminho, não tem outro meio. Mas em meio ao deserto nós podemos ter algumas lições. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite, sobre lições do deserto. E a primeira lição que eu trago para a nossa reflexão é: deserto é um lugar de direção de Deus. Deserto é um lugar de direção de Deus. É interessante a gente entender que ninguém gosta de enfrentar deserto. Toda vez que fala de deserto, está falando de luta, está falando de provação, está falando de dificuldade. Mas entenda que em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, o Senhor nos conduz, o Senhor guia os nossos passos, o Senhor guia a nossa vida. Entenda que o Senhor é a nossa bússola no deserto. É Ele quem nos dá o norte, é Ele quem nos dá a direção, é nele que nós temos a certeza de que sempre seremos conduzidos pelo deserto para chegar à terra prometida. Portanto, não desista no meio do deserto, não desista no meio das provações. Nós estamos vivendo em tempos sombrios, tempos difíceis, tempos desafiadores, aonde não sabemos o que espera logo mais à frente. Quantos fizeram projetos, planos, nesse tempo de pandemia e não conseguiram concretizar? Não é verdade? Quantos sonharam, imaginaram algo e não conseguiram porque talvez estava longe
dos caminhos do Senhor, ou talvez pela situação difícil, pelo caos em que está enfrentando, mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero te convidar nesta noite, eu quero te encorajar nesta noite a acreditar que a direção de Deus é sobre a sua vida. Veja o que diz Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles. Você entende isso? Durante o dia numa nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, para guiar pelo caminho, para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Olha só o versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja que em meio ao deserto, a presença de Deus era constante aquelas pessoas que estavam caminhando. Às vezes a gente pensa em desistir. No momento de provação, às vezes a gente pensa em abandonar, em parar. Mas entenda, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus que conduziu aquele povo lá no Egito. Deus continua nos conduzindo, Deus continua trazendo sobre nós a direção que Ele tem para as nossas vidas. Então tenha certeza no seu coração, Deus está contigo, amém? Deus está no controle, amém? Deus conduz a sua vida, não desista, aleluia. A segunda lição que nós podemos ter do deserto, é que deserto é um lugar de livramentos. Às vezes a gente só vê as dificuldades, né? Às vezes a gente só olha as provações, mas o deserto é um lugar de livramento. Lá em Êxodo, também no capítulo 14, dando continuidade ao versículo de número 13 e 14, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que palavra, que visão deste homem. O povo estava alvoroçado, com medo, temeroso, porque Faraó estava vindo atrás. À frente o mar, dos lados montanha, não tinha expectativa. Moisés levanta como uma palavra e traz: olha, acalma o coração de vocês. Não temas, fiquem em paz. Aquietem-se e vejam o livramento que Deus está trazendo. Interessante que Moisés falou: olha, esse povo que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão, nunca mais vocês terão notícias deles, porque Deus é quem controla a situação, a nossa vida está nas mãos de Deus. Veja que um pavor tomou conta de todos eles. O medo predominava. E é interessante a gente pensar sobre o medo, porque o medo causa situação na nossa vida que traz pânico a nós. Eu já contei para vocês da situação do meu pai, ele pescando junto com o irmão dele e vendo uma mulher acenando para ele do outro lado do rio. E saíram correndo, foram correndo para casa, e quanto mais corria, parece que mais a mulher se aproximava deles. E aí chegou, contou para o meu avô falou: vamos lá. Meu avô, aqueles baiano bravo, pegou o facão, colocou na bainha. Vamos lá, vou te mostrar que não tem mulher lá. Aí chegaram lá, era uma moita de capim, o vento batia e ela balançava, de um lado para o outro. Eles correm 8 quilômetros com medo. O povo no deserto estava na mesma situação. Eles estavam vendo o Faraó atrás, os seus exércitos, os inimigos,
Atrás, à frente o mar, dos lados montanha, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Mas é interessante que Moisés levanta como um profeta de paz e diz: olha, aquietai-vos, não temais, veja o livramento que Deus trará sobre as nossas vidas. E eu venho nesta noite como um profeta de paz sobre a tua causa. Aquiete-se o seu coração, acalme o seu coração. Tenha fé que Deus está no controle de Deus, que Deus está no controle da situação. Não permita que o medo predomine sobre a sua vida. Não permita que a situação tome pavor na sua vida e você perca o controle. Deus está contigo. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? É o próprio Deus. É Ele presente em nossas vidas. Então, deserto também é lugar de livramento. Creia nisso. Se você estiver passando por um deserto nesse dia, nesta noite, nesse momento, creia que Deus trará sobre você o livramento que Ele tem para a sua vida. A terceira lição que nós aprendemos dentro de um deserto é que deserto também é um lugar de milagres. Êxodo 14, versículos 15 e 16 diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uou! Oração é orar, mais ação. E foi isso que Deus despertou em Moisés. Moisés, você está orando demais, agora é hora de agir, é hora de caminhar, de tomar a decisão. O milagre acontece à medida que eu e você agimos. Amém? Deserto é lugar para marchar, não para ficar parado. É bem verdade que em meio às lutas a gente tem vontade de parar. Quantos de nós já não tivemos vontade de abandonar tudo, de desistir de tudo por conta das dificuldades em que enfrentamos? Mas a palavra de Deus para o teu coração nesta noite: não pare. Não pare. Eu me lembro de Elias. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, Jezabel libera uma palavra e fala: olha, eu vou te pegar, né? Trazendo para o nosso linguajar. Se fosse escrito hoje, né, essa é a versão Ricardo Vaz. Eu vou te pegar. Eu vou acabar contigo. Ele entra numa caverna e ele esconde, ele fala: Deus, todos morreram, só eu fiquei, não tem mais ninguém. Acaba com a minha vida. E é interessante que Deus fala para ele: olha, Elias, tem um pão e tem uma água aí. Também versão Ricardo Vaz. Come esse pão, bebe essa água e vamos caminhar, porque a sua caminhada é longa. Com a força deste pão e com a força desta água, Elias caminha 40 dias. Imagina que vigor ele recebeu. Em meio ao deserto, em meio ao medo, em meio às dificuldades, ele não se paralisou. Aliás, Deus não permitiu que ele se paralisasse. Muitas vezes nós temos vontade de parar, temos vontade de desistir, mas eu quero te encorajar nesta noite: marche, não pare, continue caminhando, continue lutando, porque Deus está contigo, Deus está na frente, é Ele que vai dar a direção na sua vida. Entenda que deserto não é lugar de murmuração ou de reclamação. Se Deus está permitindo uma prova na sua vida, não murmure.
Nós somos muito fácil para esquecermos os benefícios de Deus. Nós esquecemos com facilidade o que Deus já fez por nós. A gente cantava um hino, Robson, eu creio que você lembra disso. Conta as bênçãos, diga quantas são, recebidas das divinas mãos, uma a uma, diga-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu quero que você reflita nesta hora. Quantas vitórias Deus já te deu? Quantos milagres Ele já realizou na tua vida? Quantas vitórias, quantos desertos você já enfrentou e saiu vitorioso do outro lado? Por que está pensando em desistir nesta hora? Por que está pensando em parar nesta hora? Deus fala para Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E eu fico imaginando Moisés olhando para Deus, falando, Deus, e o mar na frente? Eu vou marchar para onde? Entenda que para nós vivermos os nossos milagres é necessário molhar os nossos pés. À medida que eles colocaram os pés a caminhar, o mar se abriu. Deus tem vitória para as nossas vidas, Deus tem milagre para as nossas vidas. Então, somente continue lutando, continue perseverando, aleluia. Jesus conta a parábola daquele juiz iníquo, né, onde a mulher foi para a porta da sua casa e pela insistência do seu pedido, o juiz saiu para atender. Ela não desistiu, ela continuou lutando, insistindo em buscar o seu milagre. Eu quero te encorajar nesta noite, não desista, não paralise, continue em busca daquilo que Deus tem colocado no seu coração, tire dos seus lábios a murmuração em nome de Jesus. A reclamação. A gente, quando é criança, a gente gosta de falar por entre os dentes, né? Sem referência, né? Porque o Daniel está aqui. Mas às vezes a gente faz isso com Deus. A mãe dá uma ordem e aí sai brava. Ainda bem que é só lá com Daniel, né? Os outros que estão aqui não acontece nada disso, ainda bem. Mas às vezes a gente faz isso com Deus. Deus nos dá uma ordem, a gente reclama, a gente murmura. Deus nos coloca numa prova e nós reclamamos, nós murmuramos. Para vivermos o milagre, precisamos ter louvor nos nossos lábios. Precisamos ter gratidão nos nossos lábios. Foi isso que Deus disse a Moisés, e Moisés passou para o povo. Diga ao povo que marche. O milagre é comigo, a resposta é comigo, mas o povo precisa marchar. O povo precisa caminhar, aleluia. Olha só o que Deus fala. Estende a sua mão, Moisés, sobre o mar, e divide para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Entenda, a sua vida está debaixo de uma promessa, você está guardado, você está coberto com o sangue de Cristo. Praga alguma chegará à sua tenda, você viverá os milagres de Deus. Eu proclamo isso nesta noite. Você desfrutará da bondade e do favor de Deus sobre a sua vida. Então, não reclame, não murmure, caminhe. E por último, a última lição que nós aprendemos, que eu trago para a nossa reflexão nesta noite. O deserto é um lugar de proteção divina. Deserto é um lugar de proteção divina. Ao fim da jornada pelo deserto, aprendemos a não nos preocupar com as circunstâncias
Eu volto com você em Deuteronômio, no capítulo 8, o versículo de número 4. Nunca envelheceu as tuas vestes. Já pensou 40 anos caminhando, e as vestes sempre novas? A gente hoje vive um consumismo tão grande, as pessoas usam a roupa uma vez, já está gasta, já não querem mais usar. O povo 40 anos com a mesma roupa, e ela se mantém nova. As crianças cresciam e a roupa ia crescendo junto. Veja, que coisa. Continuando no versículo 4. Os pés não incharam. Durante 40 anos, uma caminhada de 40 anos, os pés não incharam. A gente pega um voo um voo não, a gente faz uma viagem de carro aí de 3 horas, você já tem que fazer uma caminhada para os pés não inchar. E o povo caminhando 40 anos. Você imagina isso? Deserto é lugar de proteção. Tudo isso é proteção de Deus. E é interessante, a gente vai lá em Isaías, no capítulo 43, e o versículo de número 2, ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deserto é lugar de proteção divina. Não importa a extensão do deserto em que você esteja vivendo. Entenda, não importa a extensão do deserto em que você esteja vivendo, o Senhor está te guardando. Às vezes o seu deserto está longo demais para você, mas Deus está olhando e Ele está conduzindo tudo segundo a vontade dEle. Não importa se a montanha é muito alta, não importa se o mar é muito profundo, Deus está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está dando ordens a seu respeito. Ele prometeu, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sai da sua casa para os seus afazeres, a presença de Deus está contigo. Você está em casa, cuidando das suas coisas, Deus está contigo. Você está dormindo, descansando, a presença do Senhor está contigo. Temos a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você não temos motivos para parar. Em meio às lutas, continue. Em meio às provações, continue. Não pare. A palavra para você nesta noite é: não pare. Deus já mostrou que Ele é cuidadoso, Ele é zeloso para com seu povo. E a Bíblia diz que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ou seja, Ele continua agindo da mesma forma que Ele agiu com o povo de Israel. Ele continua agindo comigo e com você. Tão somente creia, tão somente descanse em Deus e aprenda a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pessoal do louvor e nós vamos orar nesta hora. Você vai orar na sua casa juntamente comigo, você vai clamar a Deus juntamente comigo. É bem verdade que é desafiador. Mas é possível permanecermos fiéis em meio às dificuldades. Ore ao Senhor nesta hora. Fale com Deus nesta noite. Apresente a Ele o deserto em que você está vivendo.
enquanto vão estar ministrando essa canção, vai orando e falando com o Senhor. Abra o seu coração diante dele. Talvez você tenha chorado as dores, as suas lágrimas não têm caído por terra. O Senhor recolhe cada uma delas. O Senhor vê a tua dor, o Senhor vê o teu choro. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Vai falando com Ele. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Sim, Deus. usa-me, Senhor. Sim, Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Se derrame perante Ele nesta hora. Quebranta o meu coração. Peça a Ele, me transforma. Transforma-me conforme a tua palavra. Queremos ser mais parecidos contigo, Deus. E enche-me até que em mim Sim, vai nos se ache enchendo. só a ti. Queremos refletir a tua glória, resplandecer, meu Pai, a tua glória. Usa-me, Usa-nos, Senhor, em meio às provações, usa-nos. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Nos transforma. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha. Você pode pedir isso. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu comecei a minha mensagem dizendo que ninguém sai do Egito e vai direto para Canaã. Mas eu quero concluir a minha mensagem nesta hora dizendo: há uma Canaã esperando por cada um de nós. Há uma terra prometida esperando por cada um de nós. Vai passar pelo deserto, vai passar pelas provações, mas vai chegar na Canaã celestial, algo extraordinário, algo tremendo que Deus tem reservado para mim e para você. Portanto, não desista, não desista, feche os teus olhos, eles vão continuar ministrando e eu quero orar junto com você nesta noite. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo que não compreendamos, meu Deus, o que está acontecendo à nossa volta, temos uma certeza: o Senhor está conosco. E eu oro, Pai, nesta hora, rogando, meu Deus, para que o Senhor renove a fé, para que o Senhor renove a alegria, para que o Senhor renove o gozo, a esperança, Pai, no coração deste teu filho, desta tua filha, Pai, nesta noite, e que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, reine, Senhor, em nosso meio, reine, Senhor, em nossa casa, reine, Senhor, em nossa família, reine, meu Deus, em nosso trabalho, em nossa vida espiritual, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Somos dependentes de Ti. Usa, Senhor, a cada um de nós para a manifestação da Tua glória. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Adore ao Senhor, vai. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, a sua família, e não se esqueça, há uma Canaã esperando por você. Portanto, não desista, continue lutando. Deus é contigo, o Senhor é contigo, e Ele trará vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, fique em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.